E veio a pandemia. Veio a tal situação justamente nesse final desse processo. Eu já estava ali, pô, até aquele momento eu não tinha feito o que o Bilu tinha pedido. O movimento que ele tinha me orientado. E um dia, durante a pandemia, numa atividade de campo em São Paulo, ele apareceu e me cobrou, me questionou. E aí? Tá esperando o quê? As pessoas estão morrendo. Porra, aquilo foi muito forte, aquilo lá. E a gente estava num momento difícil, não conseguia vir para cá, né? Porque não podia. Ficamos trancados lá. Porra, teve um dia que eu estava lá em casa, eu já estava começando a propagar com o Otávio, né? No canal Parceiros do Conhecimento, a gente estava fazendo umas lives e tal. Mas eu cheguei um dia e falei assim, porra, preciso tomar uma atitude aqui e fazer o que o Bilu pediu para mim. Porque eu estava meio assim ainda, meio... Eu lembro até hoje esse dia. Eu lembro até hoje esse dia, pô, que eu liguei o computador, comecei a falar, entrei ao vivo, o canal não tinha ninguém no meu canal. Comecei a falar. Tava pé da vida com o GO, com as coisas que estavam acontecendo. Aí eu comecei a soltar a boca, falei um monte de coisa, expus mesmo, toquei a real. E não sei porquê, acho que foi coisa do destino isso aí, né? O vídeo viralizou, caiu, sei lá, na mão de alguém aí, que soltou no TikTok, sei lá onde. Eu sei que meu canal, no dia seguinte, começou a ter uma entrada de gente, assim, do nada, um monte de gente começou a entrar. E eu, porra, fui pego naquela situação ali, cara, o que eu faço? Comecei a, né, me adaptar àquela situação, porque, porra, estava completamente... E aproveitei a pandemia, porque eu ficava em casa o dia inteiro, e comecei a gravar conteúdo, falar das coisas, interagir com o pessoal, respondia na medida do possível, né? Para orientar as pessoas que estavam chegando. De repente, um monte de gente começou a... Porra, uma loucura o treco. E nesses últimos anos aí, são 5 anos já, né? A coisa tomou uma proporção assim que eu não esperava, né? Que eu não imaginava. E a situação do compromisso vem se desenrolando, né? Seguindo as orientações que ele passou, porque ele foi bem claro para mim. Eu até fiquei meio resistente na época, né? Quando ele disse que eu deveria procurar algumas pessoas, inclusive alguns canais de grupos e coisas, para tentar estabelecer parcerias com eles. Mas eu não tinha como, porque eu não tinha link. Pô, como é que eu vou chegar num cara, sei lá, de uma linha, de uma filosofia, de um grupo, de um movimento tal, que tem nada a ver com a gente, e vou criar uma conexão ali? E ele me orientou, disse assim, você vai respeitar a visão das pessoas, dos grupos, as crenças que eles têm. É como se você fosse ficar mais ou menos como um bobo, assim. Eu vou lá, converso, faço uma live com as pessoas, mas eu fico ali como se estivesse... E, de repente, você solta. Começa a falar de Dáquila, das suas experiências, de tudo que você viveu, porque o público dessas pessoas tem muito dimensional que está nesses caminhos, desses grupos que estão ali buscando e não sabem o que estão buscando. Quando elas escutarem as informações, os códigos que vão ser passados e a sua experiência, esse pessoal todo vai vir para cá correndo. Mesmo que você esteja falando ali, assim, entrando na maionese deles, né? Tipo, fazendo uma diplomacia. Vai diplomaticamente entrando. Né? Respeitando, não precisa bater de frente. Fica ali, como se estivesse até, né? Sem conflito, sem debate, não é para impor Dáquila para ninguém. Você não vai doutrinar ninguém. Ele falou bem assim. Você não vai converter ninguém para vir para cá. Você vai simplesmente falar o que você aprendeu, a sua visão, o que você experienciou e como você entende a crença das pessoas na visão de Dáquila. Então você vai falar com um cristão... Ou seja, exemplo, né? Seja um exemplo. O cara vai falar um monte de coisa da linha de pensamento dele. Você vai escutar, pode até, né, trocar ideia, boa, legal, aquela coisa. Mas você sabe que em Dáquila é assim. Assim, assim, assim. Eu vivi assim. Eles nos falaram isso. Interessante, né? Que bate com o que você está falando aí. Tal. É como se fosse uma coisa sutil. Aí eu comecei a entender o que eles queriam, né? É como se fosse uma infiltração, como se fosse
Uma infiltração. Não deixa de ser uma infiltração. Mas de forma muito diplomática. E eu tive muita dificuldade, porque teve momentos que, era muito difícil, porque eram situações de choque, assim, de crença, de coisa, e realmente não dava para, entendeu? Mas foi um aprendizado, porque era um treinamento, né? Também, porque eu não estava ainda na desenvoltura para lidar com certas pessoas e líderes, e até que eu fui chamado para alguns podcasts também, foi um desafio bizarro, assim, porque, o nego te coloca contra a parede, te ameaça, te faz chantar, faz chantar, dizendo que se você falar isso, a gente vai expor você assim, assim, assado. Que isso? Surreal, cara. E eu enfrentei os caras. Isso é coisa de gangster. Sim, a Júlia tá de prova. Eu enfrentei. Caraca. Eu fui em alguns podcasts grandes, aquele do... Não vou nem citar, né? O pessoal viu aí. Não cita É assim... A gente tem que passar por algumas situações, assim, humilhantes até. Mas eu peguei isso, como o Bilu sempre fala, transformei o limão numa limonada, né? E toquei a real, comecei a falar tudo. Os caras falando, não, mas você não pode... Vou falar, estava ao vivo, soltei a boca lá. Falei do Urandir, falei do Bilu, falei do Gentili, falei tudo o que aconteceu, toquei a real de tudo. E os caras assim, Ratanabá, E foi um momento assim que, foi muito complicado, porque teve haters do quanto é lado. Recebia mensagens, e-mail, nego me ameaçando. Gente, é mesmo, cara? Você tem noção da quantidade de hater, de gente que odeia a gente, assim mesmo, de ameaça. A gente se tornou uma ameaça. Inacreditável. E eu falei, não, eu vou manter aqui, pode ameaçar, pode querer fazer o que for, E comecei a enfrentar. Comecei a manter o foco. E é a nossa parceria. Fincou o pé e mandou. A nossa parceria. Quem é o momento, é o seguinte, temos nossa parceria, é o direcionamento e é o que tem que ser feito. E eu falava com o Urandir, como é que vai ser? Não, tem que falar, pode falar, tem que falar. Isso vai ter um efeito lá na frente, isso vai... Né? Cometi alguns erros também, porque, era uma pressão muito grande. Não é fácil você lidar com... Eu entrava numa live, às vezes, eram 2.000, 3.000 pessoas. E eu ali, qualquer tipo de gente participando, você não sabe com quem você está lidando. Né? Podcast também, ao vivo, nego te mandando pergunta, coisa querendo te colocar na fogueira. Não é fácil. E fui aprendendo, né? Com alguns erros e acertos. E eu só tenho a dizer uma coisa, assim, tudo que a gente viveu e vive aqui é um treinamento, é uma experiência que não tem preço para a nossa vida e para as pessoas que estão recebendo essas informações, esses direcionamentos, estão chegando em Dáquila, né? O Felipe está de prova disso, porque ele também faz esse movimento, essas lives, esse contato com as pessoas, né, com grupos no internacional também, Estados Unidos, Portugal, enfim. A gente está lidando com uma responsabilidade que, assim, vai além do comum. E como o próprio Seres dizem, é um legado que a gente está trazendo, deixando, e que a gente precisa realmente fazer isso agora. É o momento final, até 2028, né? Isso. A gente tem um prazo curtíssimo, que está programado isso, por nós mesmos, inclusive, né? Para que ocorra essa execução, que esse legado seja deixado aqui. Então, a gente costuma dizer assim, os desbravadores, né, aqueles que estão tentando abrir essa trilha, como o Urandir fez praticamente sozinho no início, né, com a ajuda de poucas pessoas que estavam aqui abrindo essa trilha, essas experiências, gente, tudo que a gente está relatando aqui, tanto como eu estou contando a minha história, as pessoas que já vieram aqui falar com o Felipe, a história dele, enfim, só serve para uma coisa, para que a gente tenha um entendimento do que está acontecendo hoje na Terra. Não é para ver ser, para ter contato, é muito legal você ter as experiências, né? Só que o que importa, na verdade, é o porquê disso tudo. O que está acontecendo e o que nos espera. O que vai acontecer e por que desse trabalho existir. É isso que a gente tem que entender. Resumindo tudo, né? Nós estamos diante de uma grande mudança e de uma virada de página na história da humanidade. E é por isso que
nós estamos propagando, levando essas informações, e eu sei que muitas pessoas, né, Felipe, estão vindo na curiosidade, na ânsia. Assim como eu cheguei, é normal, assim, todo mundo chegar nessa expectativa de... Só que eu passo aqui o meu aprendizado. Depois de tudo isso que eu vivi, todas essas experiências que eu resumi aqui hoje, o que importa realmente é o compromisso, é você entender a importância do que eles estão nos passando, o que eles estão esperando nessa parceria conosco e com a humanidade. É o que a humanidade vai receber. Não é o nosso pessoal, não é o que eu vou viver, o que eu vou alcançar como indivíduo egoísta, né? É o que nós vamos realizar para que a humanidade receba esse benefício. Esse é o entendimento e essa é a aliança. Por isso nós estamos aqui. Por isso que eles estão nessa parceria, nessa aliança conosco, nessa intermediação que nós temos, né? Então, quando todo mundo tiver esse entendimento, rapidamente a gente consegue chegar no ponto que eles querem. Inclusive, tem muita gente que fica, a gente assiste os vídeos de vocês, né, os podcasts, vocês falam muito, isso aí é, vamos dizer, a coisa mais comum que eu escuto. Vocês têm uma convicção, vocês falam com uma certeza. Justamente isso. Fiz questão aqui de trazer o Rafael também para contar a história dele, que é muito assim, eu acho que bate com as aspirações de muitos que estão chegando aqui, né, atrás dessa busca. E essa certeza nossa, essa convicção nossa, advém, é fruto das nossas experiências físicas, não é, factuais, concretas, nada que é abstrato, não tem vozinha na cabeça, não tem nada disso. O Bilu, quantas vezes na cara dele, interagindo, fazendo... Ou seja, são todas interações concretas, não é, que a gente teve. Temos aí vamos dizer, um reservatório de conhecimento enorme com as gravações, as filmagens das nossas conversas, todas essas informações que a gente vem amealhando nesses anos todos, não é? Então, nos dá essa convicção total, porque a gente faz parte da nossa vivência também, não é? É concreta, isso aí não é coisa que a gente ouviu. Ele está falando experiências de primeira mão, não é que ninguém contou. Não, o Bilu estava na minha cara, o Bilu estava assim. Até vou fazer uma fofoca, eu acho que eu nunca falei isso para ele hoje. Uma vez a gente estava, eu, Viviane, mais um casal, na época do treinamento do Paráclito, e a gente teve uma conversa com o Bilu, que ele falou de você. Não, o Rafael, ele está fazendo esse trabalho, papapá. Rafael, ele tem muita fome de conhecimento, precisa sempre abastecer aquela pancinha, porque daí ele vai ser um grande aliado na divulgação. Ele falava sempre isso pra gente. Legal. Foi muito engraçado, porque é o que eu tô até gordo agora, ele falou pra eu parar de comer. Ele até... Não, porque você falou exatamente essa sua ânsia. Sim. Eu sou muito parecido, porque eu também sempre tive essa ânsia. Minha ânsia maior é por entender, compreender, tentar entender esse negócio todo, montar o quebra-cabeça. É isso aí. Mas o fruto dessas vivências todas é essa convicção, essa certeza absoluta. Nossa. E assim, gente, escutem as pessoas mais antigas, como o Felipe, o Otávio, a Larissa, os orientadores que estão há mais tempo. Eu estou há 15 anos aqui, eles estão há 30. Eu peguei metade da jornada, né? Então, assim, escutem as orientações, absorvam as orientações, as informações, o entendimento, como o Felipe fala, né? Busquem conhecimento, mas com entendimento, discernimento das coisas. Por mais que seja difícil filtrar as nossas crenças lá fora, o que a gente traz, né, de condicionamento, de conhecimento, de achismo, né? Tem muita coisa que quebra paradigmas e que mexe com nossas crenças. A gente tem que estar aberto a essa adaptação, esse entendimento das coisas. Foi isso que eu fiz. Eu não tive resistência a mudar minhas crenças, meus pensamentos. Pelo contrário, eu fiquei aberto, né? E é justamente essa postura de você querer entender, aprender, melhorar, discernir cada vez mais, é que vai fazer a gente avançar. Entende? Então é muito importante a gente ter o exemplo das pessoas. O Felipe, para mim, foi o maior exemplo aqui dentro, depois do Urandir, porque eu considero
o acolhimento, né? Quantas noites a gente conversava lá na cozinha, né? Quantos momentos a gente teve quantas dúvidas eu pude sanar. E graças a isso eu estou aqui hoje. Eu pude realizar esse trabalho orientando, né, muita gente, porque Felipe, Urandir, Larissa, próprio Otávio, eles sempre me orientaram, me esclareceram muitas dúvidas que eu não tinha. Eles passaram por muitos treinamentos, muitas etapas que eu não passei, não é, de ativações, de plasma, de vários trabalhos antigos, né, que eu não peguei na época. E eu devo muito isso a eles, tá, gente? Então aproveitem, reconheçam, tá? Aproveitem que nós temos ainda tempo para estudar, para tirar dúvidas, para ter um entendimento. Porque está aí, 2028. Pouco tempo, e o tempo está voando. Então é isso, né? Acho que essas experiências já dizem tudo, né? Para quem está chegando agora, eu acho que já dá para ter uma boa noção do que aconteceu. Se a minha história puder ajudar vocês de alguma forma, eu fico feliz. É isso aí, pessoal. Lembrando que a gente está no meio de uma C, né? A gente veio aqui bater esse papo, né? E os trabalhos aqui continuam. Então, agradecer aqui. Valeu. Obrigado, cara. Muito bom falar aqui com o Gria. E até a próxima aí, pessoal. Um abraço. Valeu.